Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Chegamos ao capítulo 11, Triângulo Retângulo. Essa aula é destinada aos alunos do nono ano. Módulos 91 e 92, Teorema de Pitágoras. Pessoal, a proposta de hoje é a seguinte: nós iremos revisitar esse assunto, tá? Esse assunto ele já foi, apresentado para vocês no oitavo ano. No nono ano, lá quando a gente trabalhou radiciação, nós falamos novamente sobre esse assunto, tá bom? E agora o que vai acontecer? Nós vamos intensificar esse tema. Por quê? Porque é um tema importante, muito cobrado nas avaliações internas e nas avaliações externas. E é um conteúdo que vai acompanhar vocês ao longo da vida acadêmica de vocês, até quando vocês estiverem lá no vestibular, tá bom? Por esse motivo, eu vou trabalhar esse módulo com vocês em duas aulas, tá? Para a gente poder treinar uma quantidade maior de exercícios. Inicialmente, eu vou fazer uma demonstração, tá? Da fórmula do Teorema de Pitágoras. Vou fazer também uma aplicação, tá? E aí sim, a gente parte para a nossa segunda aula, tá legal? Então vamos lá, vem comigo. Começo por aqui, ó. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que eu fiz aqui? Inicialmente, construí um triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo, para quem não lembra, é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? A partir daí, nós temos nomes específicos para os lados desse triângulo. Esse vermelhinho aqui, que é o maior de todos, né? O maior dos três, ele vai ser a hipotenusa. E depois o preto e o verde vão ser os catetos, tá legal? E aí olha só o que eu fiz. A partir da hipotenusa eu construí um quadrado, né? Com 25 quadradinhos. Note que aqui a gente tem 5 e aqui a gente tem 5, tá? Construí um outro quadrado com 3 quadradinhos. Então, 3 vezes 3, a gente tem ali um total de 9 quadradinhos. E construir um outro quadrado com 4 quadradinhos menores de lado, ou seja, 4 vezes 4 eu tenho 16 quadradinhos, tá? Eu vou, demonstrar para vocês que esse resultado ele está de acordo com o Teorema de Pitágoras, né? A soma dessas áreas, certo? As áreas formadas pelos catetos, se eu somar essas áreas, vai dar justamente o quê? A área, da figura formada a partir da hipotenusa. Então vamos calcular primeiro a área desse quadradinho menor. Então tem aqui, ó, área do quadradinho menor, 3 ao quadrado, aqui, ó, 3 ao quadrado, certo? Agora vamos calcular a área do quadrado médio, esse daqui, ó, formado pela outro cateto, pelo outro cateto. Então tem aqui, ó, 4 ao quadrado. Então, o que acontece? Quando a gente calcula essas áreas e soma, a gente encontra como resposta justamente o quê? A área do quadrado formado a partir da hipotenusa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, tem aqui, ó. Esse é o famoso triângulo retângulo 3, 4, 5, né? É um terno pitagórico. Existem outros. Esse é o mais famoso. É o terno pitagórico 3, 4, 5. Tá bom? Então tem aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. E 5 ao quadrado, 25. Isso, pessoal, isso é uma verdade, né? Por quê? 16 mais 9 dá 25. Então, isso aqui é uma verdade. Tá? A partir dessa generalização, a gente pode pensar em outras figuras. Por exemplo, se eu construir a partir dos catetos uma semicircunferência, por exemplo, suponha que eu construa aqui uma semicircunferência. E a partir desse outro cateto eu construa outra semicircunferência. Semicircunferência é metade de uma circunferência, tá? E aqui também construa uma semicircunferência. Então, a regra diz o seguinte,
Se eu calculo a área dessas semicircunferências formadas pelos catetos e somo, eu vou ter como resposta a área da semicircunferência formada a partir da hipotenusa. Tudo bem? Então tá, pessoal. Agora eu vou para a segunda forma, né, de chegar na nossa fórmula do Teorema de Pitágoras. Olha lá. Vou começar construindo então a área do trapézio. Então vamos lá. Área do trapézio. Bom, vocês sabem, né? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então vamos lá. Base maior é B, mais base menor é C, vezes a altura. Note que a altura é o quê? B mais C. Então tá aqui, ó. B mais C. Tudo isso sobre 2. Foi? Como que é a forma desse trapézio, né? Como que ele foi construído? Note que você tem aqui um trapézio retângulo, ele possui dois ângulos de 90 graus, você tem aqui a base maior representada por B e a base menor representada por C. A altura é justamente o quê? A altura é a soma das bases, né? Então tá aqui, base maior lá em cima, base menor aqui embaixo. E aí você tem um ponto, né, que separa essas duas medidas que representam os catetos. A partir desse ponto, a gente liga com os vértices do trapézio. E aí nós vamos dar origem a um novo triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo cujos lados, os catetos são A e A. Tá bom? Esse triângulo retângulo número 3. Bom, e aí qual é a proposta agora? A proposta agora é calcular a área do trapézio por outro método. Então vamos lá. Área do trapézio. Eu vou calcular a área de cada figura separadamente. Então vamos lá. O primeiro é cateto vezes cateto sobre 2. Então vai ficar B vezes C por 2. Região 2 ali, triângulo número 2, vai ser igual B vezes C por 2. Agora, o triângulo retângulo número 3 vai ser A vezes A por 2. Então, A vezes A por 2. Agora, pessoal, eu vou reorganizar isso aqui, tá? Então, vamos lá. A área do trapézio vai ser o seguinte. Ó, BC por 2 mais BC por 2. Então, eu tenho 2 vezes BC por 2, certo? E aí, o que eu tenho aqui? Mais A quadrado por 2, tá bom? Agora, olha só, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar a área que eu encontrei na primeira, que é a área do trapézio, com a área que eu encontrei no segundo, que também é a área de trapézio, tá bom? Então vamos lá, vou botar aqui, ó, 2BC mais A2 por 2 igual ao que eu tenho lá em cima. B mais C vezes B mais C, então é B mais C ao quadrado, certo? Bom, eu tenho inicialmente aqui um cancelamento. Agora olha só como é que fica. 2BC mais A2. Agora vamos desenvolver esse produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Note que agora eu tenho outro cancelamento. Olha lá, o BC vai embora com BC. O que sobra pra gente, pessoal? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pronto. Chegamos então ao Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Pessoal, então tá aí. Espero que tenham entendido aí as duas demonstrações, tá? Na verdade, o que aconteceu ali no primeiro foi só informar para vocês a relação do terno pitagórico, 3, 4, 5, e aqui mostrar a demonstração, né? Apresentar para vocês, na verdade, a demonstração do Teorema de Pitágoras a partir de um trapézio. Tá legal? Vou deixar para vocês o formulário e a lista de exercícios separada do material de vocês.
Aguardo vocês na nossa próxima aula.